Depois nós vamos passar então para insônia terminal. O que acontece de diferente na insônia inicial e na insônia terminal? A insônia terminal, o paciente sente que ele precisa dormir para acelerar o carro, para passar o mais rápido possível. Eu fiz até um conteúdo hoje, se você não viu ainda no Instagram e no Face também, tá? Falando sobre o C12. Vai acontecer isso, o C12. Ele vai querer acelerar o carro, ele vai querer passar pelo mais rápido por isso possível. E como ele quer passar muito rápido por aquela situação, o que acontece? Ele vai ter pequenos episódios de sono, mas ele não chega a descansar. Por isso, o paciente que está passando por insônia também pode ter o C10 ativado, porque ele vai ter o duodeno, vai ter um sentimento de cansaço, ele vai sofrer com a fadiga. E esse paciente, quando vai passando por esses sintomas, ele começa a ficar tão cansado, mas daí o que ele faz? Ele dorme em pequenos episódios durante o dia. Às vezes ele acorda às 7 da manhã, às 10 ele tem que dormir de novo. Às vezes, lá para tarde, ele está lutando contra o sono, está caindo e diz: não, eu não vou dormir, porque senão à noite eu não durmo direito. Quando dá mais ou menos 8 horas da noite, 10 da noite, esse paciente, insônia terminal, a característica é cair e dormir. Ó, ele cai assim, ao contrário, lembra que eu mostrei o da ansiedade? Que fica assim, coloca uma música, bate caderno, faz uma pintura. Esse é o da ansiedade. O da depressão, não. Ele é assim, ó. E dorme. E fica ali. E depois acorda 2 horas, 3 horas depois, daí fica 2, 3 horas sem conseguir dormir. Aí ele volta a adormecer, aí fica mais 2 horas sem conseguir dormir. E por que isso acontece? O estado de sobrevivência dele é um estado de eu não quero, eu não tenho nada para fazer aqui. Então ele fica tentando desligar e dormir, porque ele não tem nada de interessante que prenda ele na vida. E quanto maior o estágio depressivo, maior é a insônia terminal. Aí tem umas pessoas que falam assim: ah, mas eu tomo a base de medicamento. Eu costumo falar muito sobre isso, a questão do medicamento. O que acaba acontecendo com o paciente? Se eu pegar o meu telemóvel, vou pegar aqui um telemóvel para vocês verem. Tem aqui o meu telemóvel. Acho que eu acabei de não ter mais meu telemóvel, gente. Acabou de cair. Pronto, tem aqui um telemóvel, certo? Se eu tô agora com o meu telemóvel tem 5% de bateria. Se eu pegar ele e falar assim, só tem 5% de bateria, eu vou desligar e amanhã eu ligo. Quando eu ligar amanhã, com quanto de bateria que ele vai estar? Respondam aí para mim. Se eu desligar e estava com 5% de bateria, eu ligo amanhã. Com quantos por cento de bateria que ele vai estar? Ah, boa, Ana, 5%. Exatamente, porque eu desliguei ele com 5%, ele vai acordar com 5%. É isso que acontece com o paciente com insônia terminal. Terapeuta, um paciente com insônia terminal, acontece isso. Por que acontece isso? Porque você só desligou o sistema. Você pôs um medicamento para dentro da boca, um triticum, por exemplo. O paciente vai, passado pouco tempo, um lorazepam, passado pouco tempo, dormiu. Só que ele não restaurou, não regenerou, não recarregou a bateria. Ele simplesmente desligou. E daí ele vai acordar cansado, ele vai acordar com a sensação de que ele não dormiu nada. Por que ele acorda com a sensação de que não dormiu nada? Porque ele não dormiu nada. Se a gente for pensar, um dos medicamentos que acaba sendo usado, né, numa operação é um diazepam, para a gente fazer o quê? Não é só tranquilizar o corpo, é para colocar em estado, induzir o sono. Então, automaticamente, a gente está falando de algo que, quando acaba acontecendo com o paciente fica com essa sensação de que ele não descansa. E daí, no outro dia, tá a fadiga, tá o cansaço acontecendo, tá todas as queixas do paciente ali acontecendo. Então, na insônia da depressão, que é conhecida como a insônia terminal, o paciente tem facilidade para adormecer, mas não para dormir, para descansar. Porque dormir a gente dorme em qualquer lado, descansar não. Descansar, a gente tem que ter atingido o sono REM. E ele tem dificuldade de acontecer isso. Aí a gente vai falar mais do S3, a gente vai falar mais do M3, as glândulas suprarrenais, fazendo com que aquele paciente não consiga produzir um sono de qualidade. Então, para cada tipo de paciente, quando a gente fala da insônia, a gente tem uma origem emocional por trás. Lembra que na ansiedade, eu acabei de trazer para vocês que o conflito que ele tem que resolver ele precisa de resolver rapidamente. O corpo dele está dizendo assim para ele: não dorme, não dorme, que a gente tem um problema para resolver, desculpa lá, não vai dormir agora. Sabe, tipo, quando a sua mãe está dizendo para você que você não pode adormecer porque vocês têm que fazer alguma coisa?
É o seu sono, o seu cérebro dizendo isso para o paciente. Não dorme que a gente tem uma coisa para resolver. Aí ele fica pensando em tudo que ele poderia fazer e ele não está fazendo nada, né? Na prova que ele estudou mal, naquilo que precisa acontecer e ele não fez. Já na insônia depressiva, quando a gente está falando da insônia na depressão terminal, esse paciente ele está querendo passar mais rápido o dia a dia. Gente, quando o paciente de depressão, eu separo por fases, né? A gente vai falar de graus, mas eu separo por fases. Está numa fase 2 já, numa fase em que ele já está ali com 5, 10 anos de depressão, ele vai perdendo o desejo pela vida. Então, para ele, quando ele já acorda pensando, poxa, mais um dia. Ele não acorda dizendo, nossa, que bom, eu vou ter um novo dia, um novo momento. E aí é você, terapeuta, que tem que ajudar esse paciente. É você, terapeuta, que tem que motivar esse paciente. É você, terapeuta, que tem que fazer com que aquele paciente saia do caos que ele está. Porque ele, por si só, não está conseguindo. Por isso, o cérebro dele tem a necessidade de desligar várias vezes, para ele não ter que encarar aquela realidade. Aquele problema que ele já nem sabe qual é. Os problemas são tantos na depressão que, de repente, seu paciente já nem sabe qual é. Lembra que eu falo sempre, para quem já é aqui terapeuta biomicrohertz, sabe disso? Que a gente vai tendo um trauma de acúmulo no paciente depressivo. E o trauma de acúmulo é muito mais difícil, mais denso para lidar. Por isso a gente precisa ter esse entendimento. Então eu quero agora que vocês me respondam. Insônia terminal é o quê? É de quê? Ansiedade ou de depressão? Tá? Então, e também que vocês decorem essa questão do estado de sobrevivência, porque é esse estado de sobrevivência que você vai ajudar o seu paciente a sair. Então, para um paciente depressivo, lembra que na insônia inicial, a gente falou agora há pouco, da pergunta que você fará para o seu paciente com insônia inicial, que é você perguntar para ele o que você está precisando resolver rápido, qual o conflito que está literalmente tirando o seu sono, o que você sente que você, se você não resolver, você vai perder muito. Na insônia terminal, na depressão, você fala qual é a coisa que mais te traz dor nesse momento? O que, se você pudesse não ver, você não via? E é capaz do seu paciente dizer o dia, o sol, preferia não acordar. E aí, como que você vai lidar com isso, terapeuta, se você não tiver uma boa técnica, uma boa ferramenta para você ajudar ele? Como que você vai ajudar o seu paciente? Porque se você tentar motivar um paciente de depressão só por motivação, só fazendo, passando energia, vibrando energia, você vai melhorar a energia naquele momento. Mas e os estressores ativos que estão lá na casa dele? Que ele não sabe lidar? E os traumas emocionais que estão cá dentro, latejando e sangrando dia após dia, que ele nem olha para não ter que cuidar? Como que você resolve? Então a gente precisa conseguir compreender isso, tá? Porque isso é uma virada de chave. Se você for um terapeuta que está entendendo esses dois... Eita, gente, derrubei meu gato. Se você for um terapeuta que está entendendo esses dois lados, o que é ansiedade, o que é depressão dentro da insônia, e tenha entendido o que eu estou falando da base emocional que está por trás da ansiedade e da depressão, você vai conseguir ajudar muito o seu paciente. Você vai conseguir fazer com que ele possa voltar a viver uma vida e sair do estado de sobrevivência.